Bom, pessoal, bom dia. Vamos começar a nossa aula e nós vamos estar então fazendo aqui o fechamento do capítulo 6, onde nós estamos fazendo o estudo dos gases, né? Nós já estudamos o que é um gás, né? Já estudamos o que é um gás e que um gás ele é chamado de gás uma substância cuja as partículas estejam suspensas e que tem uma temperatura que a gente chama de temperatura crítica. Aqui tem uma tabelinha onde diz o que é uma temperatura crítica, tá? Para cada uma das substâncias. A gente já viu isso antes. Nós também já estudamos as três transformações, né? Transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica, onde a isotérmica a temperatura permanece constante, por alguma forma a gente faz com que isso aconteça, né? E a gente faz apenas a transformação nas outras duas unidades. Tem uma situação antes e uma situação após para um gás. Ele passa por uma transformação, porque tem uma situação antes e uma depois. As três transformações, nós temos as seguintes equações, né? A isotérmica é PV igual a PV. Esse lado seria 1, que é para a situação 1, e aqui situação 2. Essa aqui é a isotérmica, né? Isotérmica. Nós também temos a transformação isobárica. A isobárica é onde a pressão permanece constante. A equação para fazer esse cálculo é V1 sobre T1, que é igual a V2 sobre T2. Essa é a isobárica. A outra transformação, a última, é a isovolumétrica, onde a isovolumétrica o volume permanece constante. Então, pressão sobre temperatura, pressão 1, temperatura 1, é igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Essa isovolumétrica. Volumétrica. Essa parte a gente já viu. Estas três equações aqui, elas vêm de uma equação que ela é maior, né? É PV sobre T, PV sobre T. Situação 1, situação 2. Essa equação aqui, ela está inteira, que é a lei geral dos gases, né? E essa equação, ela até aparece de novo aqui no nosso livro, lá na página 83, ela está aqui, ó, a lei geral dos gases, tá? Só que quando a gente trata a transformação do gás e fazendo com que uma das variáveis aqui, destas três aqui, ó, pressão, volume e temperatura, a gente faz com que uma delas não varie, aí a gente consegue fazer as três transformações que nós conhecemos, que é a isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica, tá? Mas só lembrando que estas transformações têm um momento antes e um momento após, e em uma das características, ou seja, uma das variáveis aqui, nós vamos fazer com que ela permaneça constante para conseguir fazer essa transformação. Agora, se acontecer alguma transformação onde a gente não deixa uma totalmente congelada, uma das variáveis totalmente sem alteração, aí a gente utiliza a equação inteira, né? Que aí está tendo variação nas três coisas ao mesmo tempo, a gente utiliza essa equação inteira. Bom, estas foram as três transformações. Nós também já estudamos na página 81. Na página 81, nós também já falamos sobre o princípio de Avogadro, né? Só recapitulando que o princípio de Avogadro é aquele princípio onde diz que se eu tenho dois recipientes, se esses dois recipientes possuírem o mesmo volume e eu colocar um gás aqui dentro, colocar aqui também um outro gás, se eles tiverem os mesmos volumes
e também tiver as mesmas pressões e também possuir as mesmas temperaturas, ó, pressão, volume e temperatura dos dois recipientes, se forem iguais, a quantidade de partículas aqui dentro também serão iguais, tá? Esse é o princípio de Avogadro. Mesmo que as substâncias sejam diferentes, se as substâncias forem diferentes, tendo estas três variáveis aqui sendo iguais nesse momento, então, dentro desse recipiente, a quantidade de partículas são sempre as mesmas. Isso é o princípio de Avogadro. Estudamos isso na página 81. Estudamos aqui também na página 81, quantidade de matéria, né? Na quantidade de matéria nós aprendemos quem é o mol, né? E que mol é uma unidade de medida. Um mol é uma quantidade de matéria, e essa quantidade é quanto? É 6,0, né? 6,022 vezes 10 elevado a 23 unidades de alguma coisa, tá? Uma quantidade isso aqui, ó, uma quantidade. Eu até assimilei isso aqui como com a dúzia, né? Se eu falar que eu tenho uma dúzia, significa que eu tenho 12 unidades. Se eu falar que eu tenho um mol, eu tenho essa quantidade aqui de unidades, não importa sobre o que é que eu esteja falando. Pode ser moléculas, átomos, canetas, laranjas, melancia, não importa o que eu estou contando. Tem um mol, tem essa quantidade. E sobre esse número aqui também, só ressaltando que esse número, ele é a nossa constante de Avogadro. Porque nós temos sobre Avogadro duas coisas. O princípio de Avogadro, que fala sobre os volumes aqui, que tem as mesmas quantidades de partícula. E também temos sobre Avogadro a constante. Temos aqui o princípio e temos a constante. Aqui é o princípio. A constante de Avogadro é esse número aqui, ó. Esse número é a constante de Avogadro. Então, esse número é a constante de Avogadro. A constante de Avogadro, em algumas situações, ela vai ser representada como Na, tá? Em algumas formulinhas ela aparece como Na. Então, Na é 6,0 vezes 10 elevado a 23. Percebam que aqui eu não coloquei o 0,22, tá? Ó, é o mesmo número. Um mol tem essa quantidade. Essa quantidade é a constante de Avogadro. Só que aqui eu coloquei 6,0 vezes 10 a 23. Eu não coloquei os outros números porque a gente, para facilitar os cálculos, acaba desprezando o 22 aqui. E que, na verdade, esse número não é só 22, ele tem mais coisas, tá? Para facilitar o cálculo, a gente trabalha, então, dessa forma. Mas se você estiver fazendo um cálculo onde é oferecido ele completinho, usa ele completinho porque provavelmente o resultado vai ser baseado com o número completo. Para facilitar, a gente usa esse. Nós também já falamos sobre massa molar. Massa molar. Quando estudávamos sobre massa molar, nós tínhamos uma equaçãozinha assim, ó. N é igual a M minúsculo sobre M maiúsculo. Onde isso aqui é o número de mols, né? Eu estou querendo contar mols de uma amostra de qualquer coisa. Aqui a massa da amostra, sei lá, eu tenho 100 gramas de alguma coisa, quero saber quantos mols nós temos ali. Então a gente utiliza essa formulinha aqui. E esse M aqui é a massa molar da substância envolvida na questão aqui. Nós também tínhamos a possibilidade de contar partículas, contar moléculas ou contar átomos de alguma substância, de alguma coisa, de alguma amostra, sei lá, de qualquer coisa. A equaçãozinha para nós encontrarmos o número de partículas era N, que é igual a Nzinho, que é esse mesmo N aqui, multiplicado por Na, onde esse Na é esse número aqui que a gente já acabou de falar, ó, Na, 6,0 vezes 10 elevado a 23. Falamos disso aqui também já em outras aulas. Hoje eu vou falar com vocês sobre a equação de Clapeyron. Essa pronúncia às vezes pode ser diferente em alguns vídeos, tá? Porque
é um nome um pouco diferente para a gente estar pronunciando. Bom, falado sobre isso aqui, então eu vou para a equação de Clapeyron. Está aqui, ó, na página 82, vou falar sobre ela, sobre a equação de Clapeyron. Vou resolver um exercício e depois disso vou deixar alguns exercícios para vocês resolverem, para podermos estar finalizando esse capítulo. Bom, a equação de Clapeyron. Antes de fazer aqui algumas observações no livro, eu vou falar com vocês de uma forma mais simples para vocês começarem a entender isso aqui. Vamos supor que eu tenho aqui um recipiente fechado. E aí o que eu faço? Eu coloco dentro desse recipiente aqui uma certa quantidade de gás, tá? Sei lá, vamos supor que eu coloquei aqui dentro, ó, 2 mols. 2 mols de algum gás. Esse recipiente ele possui um certo volume. Sei lá, ele possui um volume aqui. Vamos supor que ele tem aqui 3 litros. Então aqui dentro esse volume aqui, ó, é igual a 3 litros. Aqui tem um número de mols de 2 mols aqui dentro. Se eu souber o tamanho do recipiente, e se eu souber, o tamanho que eu digo é o volume, né? E se eu souber quantos mols eu coloco aqui dentro, eu consigo determinar qual é a pressão que nós temos aqui. Porque quanto mais mols eu ir colocando aqui dentro, mais vai aumentando a pressão. Se eu começar a retirar os mols de gases daqui de dentro, a pressão vai diminuir. Seria como se eu falasse para vocês de um pneu de um carro. Você quer um pneu bastante cheio, com a pressão alta, você coloca ar nele. Quando ele murcha, a pressão interna diminuiu porque foi retirado o ar ali de dentro. O ar é considerado como se fosse um gás, nesse exemplo meu aqui, tá? Então nós vamos continuar trabalhando com essas 3 variáveis, que são muito importantes. E vai aparecer agora mais 2 letrinhas, tá? A equação de Clapeyron, ela está na página 83, logo no começo da página você vai ter a formulinha que é da equação de Clapeyron, onde diz que P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Isso aqui também pode ser trabalhado de uma outra forma, onde pouco vocês vão ver ela aparecer, tá? Pode ser essa formulinha aí, ou pode ser P vezes V, que é igual a N vezes KB vezes T. Pode ser encontrado muito essa fórmula assim para trabalhar, os dados, né, para trabalhar com ela assim, ou ela vai ser encontrada desta forma. Observando que todas essas duas aqui tratam dessa situação que eu ilustrei, colocar gás em algum ambiente e determinar qual vai ser a pressão que ele vai se encontrar, qual vai ser a temperatura, ou qual será o volume que ele fica, tá? Nesse caso, nós não temos uma transformação. Quando fala de transformação isotérmica, isobárica ou isovolumétrica, a equação é outra, que é uma transformação, é a mudança. Aqui não é a mudança, você tem um recipiente e lá dentro contém gás. Não tem transformação nenhuma, é só você analisar o que está tendo no momento. Essas são basicamente as diferenças entre esse monte de equações aqui. Então aqui o que nos importa muito é saber sobre pressão, volume e temperatura. As duas formulinhas têm estas 3 variáveis, essas 3 incógnitas. Mas nós também temos umas coisas diferentes aqui, tá? Muito se fala também em número de mol, e esse aqui, né, o nosso N maiúsculo, não sei se vocês ainda se lembram, da nossa outra equação, deixa eu ver se ela está aqui, dessa equação aqui, ó. Esse mesmo N aqui, ó, é esse N aqui. Aqui é o que? O número de partículas. Eu consigo determinar a quantidade de partículas aqui dentro ou o número de mol. Se eu estou falando do número de partículas, essa formulinha de baixo vai aparecer o número de partículas. Se eu estiver falando sobre o número de mol, essa formulinha aqui fala sobre o número de mol, esse Nzinho minúsculo. Então o P é pressão, o V é o volume, o N vai ser o número de mol envolvido na questão, vezes um R, essa incógnita é nova, tá? Eu vou falar sobre ela daqui um pouco. E vezes o T é temperatura, sempre trabalharemos em Kelvin, né? Não podemos esquecer disso. Aqui é a mesma coisa,
pressão, volume, aqui número de partículas. E temos um K, que também é uma constante, que eu vou falar sobre ela daqui um pouco. Constante, quando a gente fala que é uma constante, é porque tem um número fixo para ele, né? Seria como se fosse o 3,14. O 3,14 é o quê? É o resultado da divisão entre a circunferência pelo diâmetro. E sempre vai dar 3,14. Não importa qual o tamanho do diâmetro e não importa qual é o tamanho da circunferência. Aqui é a mesma coisa, é uma constante, onde alguns números envolvidos sobre uns gases sempre dará o mesmo resultado. Então a gente chama de constante. E o nosso T aqui também de temperatura, sempre trabalharemos em Kelvin. Bom, vou falar então um pouquinho aqui olhando no livro, tá? Em 1834, tendo como base as relações descobertas por Boyle, Mariotte, Charles e Gay-Lussac, o físico francês Paul-Émile Clapeyron, que faleceu em 1864, ele concluiu a relação entre pressão, temperatura e volume, onde é proporcional ao número de moléculas do gás. Quando envolve temperatura, pressão e volume, o número de moléculas está ligado proporcionalmente com estas três variáveis. Isso é importante dizer sobre o número de moléculas, porque quando fala sobre colocar gás em algum ambiente, às vezes algumas pessoas podem relacionar a pressão interna pela quantidade de massa ali dentro, e não está relacionado à massa, e sim à quantidade de partículas. Porque um átomo pode ser diferente em volume, em massa, na verdade, um átomo pode ser diferente em massa, mas quando se trata de pressão, não importa qual é o tamanho dele. Se eu colocar 10 átomos dentro de um recipiente, vai dar uma pressão. Se eu colocar 10 átomos de uma outra substância, mesmo que esses átomos sejam maiores, tendo uma massa maior, a pressão que ele vai provocar naquele ambiente é igual ao de um átomo pequeno. Tá? Então nós vamos trabalhar sempre com números de moléculas, números de partículas, e não sobre as massas compostas por esses gases. Então Clapeyron ele montou esta equação, conforme eu já falei, aqui na página 83. E eu falei para vocês sobre as constantes R, KB, e falei também sobre o N, né? O N eu já mencionei. Esse R, ele tem um valor fixo. O R tem um valor fixo. Na verdade, o R não tem um valor fixo, ele tem dois, tá? Esse R aqui, ele pode ser 8,31, tá? Então, a constante R, ela pode ter dois valores nesta mesma equação aqui, esse R que eu estou falando sobre ele. Ele pode ser utilizado dois valores, e são dois valores bastante diferentes. Poderá ser colocado no lugar do R 8,31, ou poderá ser colocado no lugar do R 0,082. Aí, se eu tivesse presente, o aluno ia me falar: professor, mas como que eu vou saber a hora de eu utilizar 8,31 ou 0,082? Aí depende de outros fatores. Bem, aqui nós temos pressão e temperatura. E temos também o volume. Quando é que eu vou utilizar 8,31? Eu vou utilizar 8,31 quando a pressão envolvida na situação estiver... isso aqui eu vou usar quando a pressão for em PA, em Pascal. Além de estar utilizando a pressão em Pascal, a gente não pode esquecer que a temperatura tem que estar em Kelvin. Aí a gente usa 8,31. Essa pressão envolvida na situação tem que estar em PA, tá? E eu vou utilizar no lugar do R o 0,082 quando no lugar da pressão não for falado sobre Pascal, PA, mas sim sobre ATM, pressão atmosférica. Quando a pressão for igual, informada, né, em ATM. Estou colocando maiúsculo aqui para ficar mais visível, mas é minúsculo, tá? Quando a pressão estiver em ATM, tá? A outra informação que é importante,
Aqui no lugar do volume, aqui no lugar do volume vai ser, o volume tem que estar em litros, quando eu estiver usando o 0,082, tá? Então nós vamos trabalhar dessa forma. E aqui, ó, quando eu estiver colocando 8,31, o volume ele não vai estar em litros. O volume ele vai estar em metros cúbicos. O volume vai estar em metros cúbicos. Então eu uso 8,31 quando o texto estiver falando que a minha pressão está em Pascal, que a minha temperatura está em Kelvin e que o volume está em metros cúbicos. Eu vou utilizar no lugar do R 0,082 quando a pressão estiver sendo informada em atm e não em Pascal, quando o volume estiver sendo informado em litro e não em metros cúbicos. E a temperatura, consequentemente, também vai ser Kelvin. Esse aqui é igual, tá? Isso aqui não ajuda a diferenciar o 0,082 ou o 8,31, não. Quem vai ajudar a diferenciar é a informação sobre a pressão. Para usar o 8,31 tem que estar em PA, Pascal. E para usar o 0,082, a pressão tem que estar em atm. O volume em litros, tá? Então, estes são os macetes para você escolher qual dos dois números colocar no lugar do R para esta equação aqui. São sempre um desses dois números. Qual utilizar? Depende das informações sobre pressão-volume, que vai te dar uma luz para onde você vai com esses números aqui. Ou vai ser esse, ou vai ser esse. Em alguns momentos também, quando você estiver trabalhando, se você for utilizar essa fórmula de baixo, onde aparece o KB ele tem um valor fixo, ele não tem variação, ele é sempre, né? Não é apenas, ele é sempre o KB, ele vai ser sempre 1,38 vezes 10 a menos 23, tá? Então, o KB será substituído por 1,38 vezes 10 a menos 23, sempre quando você for usar essa formulinha de baixo aqui. Apesar que a gente usa muito essa, pouco se vê falar sobre essa de baixo. Bom, falei aqui um pouquinho sobre a equação e eu acho que ficaria viável se eu utilizar ela, né? Mostrar um cálculo para vocês poderem resolver exercícios. Deixa eu ver aqui na página 84 nós temos um exercício que eu posso utilizar como exemplo, o exercício 8. Esses outros exercícios eu já usei na outra parte que eu expliquei, agora eu vou usar o exercício 8, tá? Bom, pessoal, aqui no exercício número 8, diz o seguinte, airbag, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá para vocês acompanharem a leitura. Airbags são dispositivos de segurança instalados nos automóveis com a finalidade de diminuir o impacto de uma colisão sobre os ocupantes do veículo. Em caso de colisão, o airbag é rapidamente inflado com gás de nitrogênio, N2. Isso acontece, graças a uma reação química que ocorre dentro do compartimento onde o dispositivo está armazenado. Depois de inflado, a pressão do gás dentro do dispositivo chega a 2,3 atm, criando o efeito de uma parede. Antes de a pessoa atingir o airbag, entretanto, ele murcha um pouco, de modo que a pressão do gás em seu interior se iguale à pressão atmosférica, ou seja, na hora que ele funciona, que ele entra em atividade, o gás de nitrogênio no seu interior expande, provocando uma pressão interna de 2,3 atm. Mas logo em seguida, ele deixa sair um pouco de gás, ficando apenas aquela bolha, e a pressão interna vai ficar igual à pressão externa, ou seja, ele no momento do seu funcionamento vai a 2,3 atm, e depois ele vai ter a pressão interna igual à externa, ou seja, ele vai passar a ter somente 1 atm na pressão interna, que é a pressão normal, sem estar dentro de nada. A gente já vive dentro
de um ambiente onde a pressão é 1 atm, que é a nossa pressão normal. Ou seja, essa pressão normal ao nível do mar. Se você estiver acima do nível do mar, essa pressão vai diminuindo. Quanto mais você sobe, mais diminui a pressão. Se você estiver descendo abaixo do nível do mar, quanto mais você desce, se for no ar, aumenta a pressão. Se for na água, aumenta muito mais, tá? Depende da concentração de matéria. Continuando. A quantidade produzida do gás nitrogênio deve ser suficiente para preencher o airbag, cujo volume, quando inflado, é aproximadamente 60 litros. Bom, então nós temos aqui duas informações importantes. A pressão interna desse airbag 2,3 atm e o volume dele, que é de 60 litros. Supondo que a temperatura ambiente seja de 25 graus, ou seja, mais uma informação. Pressão, volume e temperatura. Já temos 3 informações. Bom, isso aqui nós vamos utilizar aquela formulinha que eu falei agora, a equação de Clapeyron. E aí aqui pede, calcule em grama essa quantidade de N2, ou seja, a quantidade de nitrogênio. Qual a quantidade de gás nitrogênio? Se fosse uma situação normal, a gente pegaria aquela formulinha pequenininha, né? A formulinha pequenininha, que a gente já estudou antes, seria o número de moléculas é igual a uma amostra, que seria a amostra, dividido pela massa molar. Só que essa formulinha eu não consigo usar, porque eu não sei as informações para usar ela. Eu só sei a massa molar, que aqui está dizendo a massa molar de N2 é 28 gramas por mol. O objetivo nosso é justamente não usar essa equação, então ela já não serve. Mas se você olhar a nossa equação grande, que nós temos aqui, eu falei agorinha, a equação grandona aqui, ó, PV igual a N, esse N é o número de mol, e se eu souber a quantidade de mol que tem dentro de um recipiente, eu consigo dizer quantos gramas tem lá, porque eu sei qual é a massa molar. Cada mol pesa 28 gramas, está escrito aqui, ó. A massa molar desse gás aqui é N2, 28 gramas por mol. Se eu souber que lá tem um mol, então eu sei que lá tem 28 gramas. Se lá tem 2 mols, então eu sei que lá tem 56 gramas. E assim vai. Eu preciso saber quantos mols, e aí eu sabendo quantos mols, eu consigo determinar a quantidade de massa em gramas. Então o nosso objetivo é utilizar essa formulinha aqui, né? Essa ou essa. Como o meu objetivo aqui agora é descobrir o número de mols, então eu já consigo saber que é essa e não essa. Se eu quiser saber o número de partículas, eu poderia vir direto para essa aqui. Mas não, quero saber o número de mol. Então eu vou escrever a formulinha que nós vamos trabalhar. Pressão vezes volume é igual ao número de mol vezes a constante R vezes a temperatura. Bom, as informações que nós temos, então essa formulinha não serve, né? As informações que nós temos, a pressão dentro do airbag é 2,3 atm. Estou colocando maiúsculo a unidade de medida aqui, mas não é maiúsculo, tá? É minúsculo. Não sei porque estou colocando isso aqui. Mas é importante saber o que é, né? Então, nós temos a pressão 2,3 atm. Temos também o volume desse airbag. Aqui está dizendo que o airbag tem, ó, na ponta do meu dedo aqui, ó, 60 litros. 60 litros. A outra informação que nós temos sobre este airbag é a temperatura dentro dele. Temperatura desse gás lá dentro dele, temperatura igual a 25 graus Celsius. Só uma observação, tá? A gente não trabalha com Celsius. Então, vamos ter que converter isso em Kelvin. Sempre tem que estar em Kelvin. Se você pegou uma questão, a informação não estiver em Kelvin, pode estar em qualquer uma outra escala termométrica. Transforma e traga para a escala Kelvin. Tem que estar na escala Kelvin para colocar ali nas nossas equações. Quando se trata destas equações que nós estamos falando no capítulo 6, sempre será a temperatura em Kelvin. Bom, pressão, volume e temperatura, nós temos, olha só, as informações nós temos pressão, temos o volume e temos a temperatura. 25 Kelvin vale quanto? Ou 25 Celsius vale quanto em Kelvin? A temperatura de 25 Celsius em Kelvin vale 298. Isso nós já aprendemos em sala como transforma, né? É muito simples.
Aqui seria 273 mais 25, que é bastante simples, que daria por um atalho. Se você não sabe o atalho, então faz pela equação enorme que eu expliquei também em sala de aula. Isso de modo presencial, isso foi feito em modo presencial ainda. Então nós temos a pressão, ó, já vou começar a substituir, tá? A pressão aqui, o P, vou substituir por 2,3 vezes o volume 60 litros, igual N, que eu estou querendo saber quantos mols tem, porque depois que eu descubro quantos mols, eu consigo saber quantos gramas, que é o nosso objetivo é descobrir a massa e em gramas, tá? Poderia ser em quilogramas, sei lá, em outra unidade. Quero saber isso aqui agora, para depois descobrir isso. O nosso R, agora nós nos deparamos com aquela situação. Eu falei, olha, o R, ele tem um valor que ele é fixo. Esse R vai ser sempre ou 0,082, lembra que eu falei na minha explicação, vou até mostrar aqui de novo. Ou vai ser 0,082, ou ele vai ser 8,31. Como que eu vou decidir se eu uso esse ou esse? Aí eu falei, olha, você vai usar 8,31 quando a sua pressão estiver em PA e o seu volume estiver em metros cúbicos. Você vai usar o 0,082 quando a sua pressão estiver em ATM e o seu volume estiver em litros. Então eu vou ver o que é que eu tenho neste problema. Então eu tenho pressão, olha, a pressão está em ATM e o volume está em litros. Então se a pressão está em ATM e o volume está em litros, ó, pressão em ATM, volume em litros, então o R vai ser substituído por 0,082. Certinho? Então vamos substituir aqui, ó. O R vale 0,082. Substituir por quê? Porque a nossa pressão está em ATM e o nosso volume está em litros. Substituiria por outro número se aqui na pressão fosse PA de Pascal e no volume fosse metros cúbicos, tá? Continuando. Temperatura, nós temos a temperatura aqui, ó, 298. 298 Kelvin. Aqui agora é simples, eu vou só fazer mesmo o nosso cálculo. 2,3 vezes 60, né? Multiplicou direto, 138, igual. N vezes esses números, a gente vai fazer a multiplicação dos números e conservar nossa incógnita no final, né? Então, é 0,082 vezes 298, que é igual a 24,436 e o N acompanha. O N é a nossa única incógnita, então o que a gente faz? A gente joga a incógnita para o lado esquerdo. Tem gente que deixa aqui mesmo e já faz a divisão. É meio estranho, mas o correto você joga a parte que tem incógnita para o lado esquerdo. Então fica do lado de cá. 24,436 N igual a 138. Algumas pessoas que às vezes se distraem perguntariam assim, mas se trocou de lado não teria que mudar o sinal? Só muda o sinal quando você muda apenas uma parte da numeração que esteja aqui. Como eu troquei todo o 138 para cá e todo o 24,436N para cá, então ninguém muda de sinal. Se eu pegasse apenas uma parte da nossa numeração e mudasse de lado, aí sim ele mudaria de sinal. Então, continuando o cálculo aqui, conserva-se o N, repetir aqui o 238, o 24,436, ele está multiplicando pelo N, então agora ele passa dividindo para o 138. Então, eu coloco aqui embaixo, 24,436. N, então, é igual a, aproximado, eu já calculei antes, aproximado 5,65. Dá 5,645 e aí tem mais alguns números, mas aproximadamente isso aqui, ó, 5,65. N é o número de mol, tá? Essa quantidade de mol. Então eu sei que dentro desse airbag, ele possui 5,65 mols. E eu já sei que o nosso livro falou que esse gás, que é o gás nitrogênio, a massa molar dele, ó, um M maiúsculo, é 28 gramas por mol. Essa é a massa molar. Ou seja, cada mol desse gás tem essa massa aqui. Se eu sei que eu tenho essa quantidade de mols,
para cada mol é 28 gramas, então 5,65 mols tem quantos gramas? A gente pode fazer isso aqui por regra de 3. Ó, 1 mol tem exatamente 28 gramas. Isso é, para esse tipo de gás, tá? Cada gás tem sua massa molar. Esse número pode mudar. Então, 1 mol vale 28 gramas. Sendo assim, 5,65 mol, x gramas. Então, vamos encontrar quanto vale x. 1 vezes x, x. 5,65 vezes 28, 158 gramas. Então, dentro deste airbag, possui 5,65 mol. Se eu quero saber isso em gramas, 158 gramas é a massa que contém dentro deste gás, tá? Bom, pessoal, quem não entendeu muito bem a explicação, volta o vídeo, assista mais uma vez. Se necessário for, busque aí na internet, você vai achar mais vídeos também falando sobre isso, tá? A gente está falando sobre trabalhando o estudo dos gases. Nesse momento é a equação de Clapeyron, tá? Conhecida também como PVNRT. Essa formulinha tem alguns apelidos, mas nesse momento eu não vou falar os apelidos para essa fórmula. Continuando, vou deixar aqui alguns exercícios para vocês resolverem e estar postando aí a resolução desses exercícios na plataforma. Então vocês irão resolver os exercícios. Vou até anotar aqui para eu escrever nas instruções da plataforma. Exercício número 12, o exercício número 13, exercício número 14, o 15. Lembrando que isso começa na página 84 e vai até 85, esses exercícios que eu estou falando. O exercício número 16, o 17 não, fazer o 18, o 19 não e fazer o 20. Só lembrando que destes exercícios aqui, ó, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 20, são poucos que envolverão cálculos. E pode ser que alguns cálculos aqui sejam com as equações que nós já havíamos aprendido antes, tá? Porque os exercícios da página 84 aqui, ó, o 12 e o 13, ele é baseado no que nós acabamos de verificar aqui. Já que na parte da página 85, nós estamos fazendo um apanhado de tudo aquilo que a gente falou. Bastante coisa teórica e pouca coisa de cálculo. Então, vai ter que pesquisar um pouco na internet aí, tá? Bem provável que vocês terão que pesquisar. Se prestou bastante atenção em todas as aulas, talvez consiga resolver sem fazer mais pesquisas adicionais. Mas por enquanto é só, tá? Eu agradeço para quem assistiu essa aula até aqui. Temos aí aproximadamente 40 minutos de aula. Ficou um vídeo longo. E aí na aula que vem, alguns exercícios desse aqui eu irei trazer a resposta, ou seja, os cálculos, não somente o valor final da resposta, para que posteriormente a gente possa começar aqui o nosso capítulo 7, tá? Então, bom dia a todos e até a nossa próxima aula.